bem-vindos a mais um vídeo do Somos Botafogo, quinta-feira, dia 18 de março de 2021, e vamos com as principais notícias, informações e, é claro, a minha também opinião a respeito dos assuntos do Botafogo no dia de hoje. Vamos falar a respeito do Matheus Babi, jogador que o mercado, alguns times têm interesse na contratação do atleta, e vamos falar principalmente a respeito de dois clubes que têm interesse, situações do Grêmio e do Atlético Paranaense. Vamos falar também da visita realizada hoje pela diretoria de futebol do Botafogo ao Caio Martins para uma reunião com as comissões técnicas de sub-20, 15 e 17 e também com os jogadores. Além disso, vamos falar também a respeito da reestruturação financeira que vem sendo feita no Botafogo através, é claro, de rescisões de contrato e de negociações que estão em andamento. Antes de qualquer coisa, eu já lhe convido para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e mandar também o seu comentário para o Somos Botafogo. Vamos começar falando a respeito da situação do Matheus Babi, o jogador que tem interesse, vários clubes no mercado têm interesse, mas nós vamos falar basicamente hoje de dois clubes, do Grêmio e do Atlético Paranaense. A respeito do Grêmio, o presidente da equipe gaúcha, Romildo Bolzan Júnior, deu entrevista a uma rádio gaúcha e falou que o Grêmio não tem interesse no Matheus Babi. Nunca foi um nome que chamou a atenção ou que tinha interesse o clube gaúcho. Então aí, curiosamente, o Renato Gaúcho, que chegou até a comentar a respeito do Matheus Nascimento, também do Matheus Babi, a diretoria do Grêmio veio aí descartar, pelo menos nesse primeiro momento, o interesse do Grêmio no jogador do Botafogo. Um outro clube que está interessado no Matheus Babi, até pelo já conhecimento do Paulo Autuori com o jogador, é o Atlético Paranaense, só que o Atlético Paranaense tem uma situação interessante. A equipe de Curitiba vai passar pelo julgamento no CAS a respeito da contratação do atacante Rony. E se for condenado, a equipe paranaense só vai poder contratar jogadores a partir de julho. O julgamento deve ser ainda, no máximo, até semana que vem. O resultado não tem um prazo do resultado do julgamento, claro, não tem um prazo para acontecer, mas isso está fazendo com que o Atlético segure, pelo menos nesse primeiro momento, algumas contratações, que pode ser importante para o Botafogo. Eu particularmente dava como certa a saída do Matheus Babi. As coisas não estão caminhando como eu imaginava. O Matheus Babi vai ficando. Continuo achando que o Babi não termina a temporada de 2021 no Botafogo, mas alguns interesses vão esfriando, vamos dizer assim. Vamos falar agora a respeito da visita que foi realizada hoje no Caio Martins, do Eduardo Freeland, do Bruno Coev. O Eduardo Freeland diretor de futebol, o Bruno Coev, supervisor de futebol, o Altamiro Bottino, que é o coordenador científico, junto, claro, com o Tiano Gomes, que é o coordenador das categorias de base. Nessa reunião estiveram esses quatro, as comissões técnicas, de sub-15, sub-17 e sub-20, e os atletas das três categorias. A intenção, é claro, passar pelos jogadores a importância do desempenho de cada um, da entrega de cada um, demonstrando que haverá cada vez mais, a partir de agora, uma integração da base com os profissionais, o que é muito importante. Só para você ter uma ideia, não sei se vocês já viram, mas o Jorge Sampaoli falou muito bem do Luiz Henrique. Lembrando que o Jorge Sampaoli saiu do Atlético Mineiro, assumiu a equipe do Olympique de Marseille, que é a equipe que joga o Luiz Henrique, que é a nossa cria, saiu daqui com 18 anos, saiu rápido, e o Luiz Henrique vem jogando muito bem, inclusive nos últimos jogos foi responsável de 3, 4 assistências de gols importantes na equipe francesa. Então o Botafogo poderia até ter faturado mais com o Luiz Henrique, infelizmente não faturou, e o trabalho da diretoria de futebol, do Bruno Coev, no caso, do Eduardo Freeland, é valorizar esses ativos. Nós temos alguns jogadores que precisam ser valorizados, principalmente, claro, os mais jovens da nossa base, mas nós temos aí o Canu, que é um zagueiro de 23, 24 anos,
que está pronto para ser negociado, que poderia ser negociado antes, mas demorou a estourar. Temos o Souza, que é um zagueiro ainda com base sub-20, mas que já está no profissional. O Hugo, da mesma forma, e mais abaixo nós temos grandes promessas, como o Matheus Nascimento, como o Cauê, como o Jonathan, jogadores que têm tudo para estourar no profissional. Claro que para isso o Botafogo precisa de equilíbrio financeiro e técnico para negociar bem esses jogadores. Falando de equilíbrio financeiro, é muito importante até para o clube não precisar vender o atleta, um destaque desse da nossa base, na primeira proposta que aparecer. Por isso é fundamental a reestruturação financeira que está sendo feita no Botafogo. Vários jogadores com salário alto que estão saindo. O Rafael Foster é mais um que deve ter a concretização da saída acontecendo nos próximos dias. E o torcedor também espera que isso aconteça com o Salomão Kalou e com o Diego Cavalieri. O Salomão Kalou, o Botafogo segue aí negociando a saída do atleta. E o Diego Cavalieri, a equipe dos Estados Unidos, que disputa a MLS, tem interesse na contratação do goleiro. Se por um acaso esse interesse for à frente, o Botafogo não vai dificultar a saída. Sendo assim, vamos dizer que o Botafogo teria um jogador apenas com um salário razoavelmente alto, seria o Gatito Fernandes. Porque os outros, o Botafogo, são todas contratações novas, já dentro do teto financeiro que o clube estipulou. O Honda já saiu, que tinha um vencimento razoavelmente alto. O Bruno Nazário, da mesma forma. O Cícero também. O Marcinho, que estava há muito tempo no clube, também. O Vitor Luiz retornou ao Palmeiras. Ou seja, os jogadores que tinham os salários mais altos do clube já saíram, restando apenas Salomão Kalou e Diego Cavalieri, que a princípio não devem permanecer. E como eu falei anteriormente, o Gatito sim, eu manteria para a temporada de 2021 e tentaria manter o Gatito para as próximas temporadas. Então, isso é fundamental, essa reestruturação financeira, pensando lá na frente, quando esses garotos estourarem, o clube não precisar vender por qualquer proposta que surja primeiro para tapar problemas financeiros, tapar buracos financeiros, né? E isso também é importante, fundamental, a participação do Jorge Braga, novo CEO do Botafogo, na questão da valorização da marca. O Botafogo precisa se impor no mercado de uma forma que negocie melhor. Claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Surgirão propostas abaixo para jogadores da base do Botafogo, abaixo do normal. Então o clube não pode sair aceitando qualquer proposta, como eu falei anteriormente, e é importante também o trabalho do Jorge Braga nesse sentido de transformar a marca do Botafogo numa marca cada vez mais forte. Enfim, o Fogão joga no domingo, às 18 horas, contra a equipe do Vasco da Gama. Hoje, coletiva do Matheus Friso, que deve ser titular devido à contusão do Pedro Castro, que vai ficar um período fora, devido a uma contusão. O Matheus Friso, que entrou nas duas partidas, entrou diante do Motoclube, foi muito bem, fez gol inclusive, e entrou diante do Bangu no empate em 0-0. O Botafogo vive um momento muito importante de reestruturação, não só no futebol, mas também na parte financeira do clube. Precisa haver um trabalho profissional, que vem pelo visto acontecendo. O trabalho da diretoria, pelo menos nesse primeiro momento, pode ter sido demorado em alguns aspectos, mas vem acontecendo conforme as promessas durante o período eleitoral nas eleições do Botafogo. Enfim, que é importante para o clube. É isso, galera. Voltamos amanhã com muito mais informações, notícias, também opinião aqui no Somos Botafogo. Mais uma vez eu lhe convido para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e mandar também o seu comentário. Valeu, galera. Até amanhã.